Bom dia, amigos, de volta. Agora são 10 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Para quem está acompanhando a gente de Campo Grande, 9 horas e 31. E nós estamos ao vivo pelo YouTube. Você que está em casa nos escutando, pode nos assistir. Acesse youtube.com/Rede Imaculada. E é com muita alegria que hoje nós vamos falar sobre Santa Maria Madalena. E para isso nós convidamos a escritora, doutora em Ciências da Religião e também professora no Museu de Arte Sacra de São Paulo, a Vilma Stigal de Tomaso. Bom dia, Vilma. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia, Amigos. Bom dia, Mariana e ouvintes. Muita alegria estar aqui com vocês. Ah, muita alegria, alegria é nossa. Vilma, eu falo que é com muita alegria que eu falo também de Santa Maria Madalena, que os ouvintes estão aqui me acompanhando, eles já sabem. Eu tô grávida e o nome da minha filha é Madalena, então eu vou fazer essa entrevista até com uma pontinha de um coração, de uma parte muito particular aqui, com interesse pessoal mesmo, para conhecer a história dessa santa, viu? Uma história linda. Mas antes de você começar a falar sobre ela, eu queria conhecer um pouquinho de você. Como é que foi o seu processo de conversão para entrar na igreja e também como você decidiu contar a história dessa mulher? Bom, eu vou resumir bem, né, Mariana? Porque senão a gente vai falar de mim, não vamos falar de Maria Madalena. Eu vim de uma família que era metade espírita, metade católica, mais com tendência ao espiritismo, mas eu sempre fui, desde criança, muito questionadora. E acabei indo fazer teologia depois, um pouco mais tarde. Lógico que aprendi tudo, fui batizada, etc e tal, mas sempre por aquela outra via, né? Mas acabei, eu não sei, eu acho que foi o próprio Espírito Santo que me pegou pela mão e me levou, porque eu não tive uma pessoa assim que falou: "Olha, Vilma, vou te levar para conhecer a igreja". Não houve isso. Então, eu acho que o meu processo realmente foi bonito, sabe, nesse caso, porque foi uma busca. Eu sempre falo: quem procura a verdade encontra o Cristo. E foi isso, resumidamente isso. E é a história também de muitos brasileiros. A gente vê que hoje as famílias, cada um puxa para um lado, mas isso que você falou do Espírito Santo ter pegado pela sua mão foi muito bonito, Vilma. E Obrigada. quando ele quer, quando ele escolhe mesmo, ele pega e puxa, aí a gente não tem mais escapatória. A gente fala sobre Não. Maria Madalena e eu posso até dizer que ele é uma figura muito polêmica dentro da nossa história. Então conta pra gente quem foi essa mulher, por que de existir tantas histórias, tradições e lendas sobre ela. Bom, vamos lá. Vamos pelo Evangelho primeiro, né, Mariana? Vamos começar pelo Evangelho. Se a gente, lendo os quatro evangelhos, nós vemos que Maria Madalena é testemunha da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ela é privilegiada em João porque é a testemunha-chave da ressurreição. Está lá em João 20. Em Lucas 8, ela e outras mulheres que acompanhavam Jesus com seus próprios recursos, ela é dito dela, São Lucas fala, né? Que Jesus expulsou dela 7 demônios. Isso eu faço um estudo lá no livro, quem tiver interesse pode ler. Demônios naquele contexto, daquela época, 2000 anos, era qualquer doença física, não tinha a ver com moral, né? Então, uma pessoa que era muda, ela tinha um demônio na língua. Uma pessoa que era surda, ela tinha um demônio nos ouvidos. Então, a gente tem que entender tudo nesse contexto, né? Talvez aí, por causa dos 7 demônios, ela tenha ficado estigmatizada. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente pode citar é que todas as mulheres, elas são ligadas a um homem, elas são irmãs de alguém, né? Mães de alguém, esposa de alguém, ou filha de algum pai. Não. Então, elas sempre estão ligadas a um homem. Maria Madalena, Magdala, é o nome ou Migdel, é o nome da cidade da onde ela veio.
Então, como assim? Ela não tem irmão, ela não tem pai, não é dito, né? Não é descrito o pai, não tem o filho, não tem o marido. E eu sempre digo que quando não há informação, o nosso cérebro põe o que ele quer. Então, faz 2000 anos que as pessoas fazem conjecturas sobre Maria Madalena. Então, é mais ou menos a polêmica, e creio eu, vem daí. Você citou agora, Vilma, sobre os 7 demônios, sobre essa crença que tinha em relação a isso no passado. E a Rosângela de Diadema, que está acompanhando a nossa entrevista, ela mandou um áudio perguntando exatamente isso. Porque dizem que ela era essa mulher dos 7 demônios, mas também dizem que havia essa mulher de Magdala, da cidade de Magdala, e que muita gente acredita que são duas pessoas diferentes. Elas são duas pessoas mesmo? A mulher de Magdala não é a mesma mulher, por exemplo, que secou Jesus com os próprios cabelos? Não. Maria Madalena de Magdala, né? Porque ela o atributo do nome dela está ligado à cidade da onde ela veio e não a um homem, como eu falei, a um homem que pode ser o pai, marido, irmão ou filho, né? A mulher sempre estava ligada a um homem. A mulher que enxugou, que é linda, né? É chamada pecadora anônima, está em Lucas 7. No final do sétimo capítulo de Lucas, que é muito longo, tem a história dessa pecadora anônima que entra na casa do fariseu, onde Jesus está fazendo uma refeição. Ela entra nessa casa, se agacha aos pés de Jesus, chora, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, seca com os seus cabelos e coloca perfume. Então, agora falam, não deixariam essa mulher entrar, essa pecadora, né? Se esse homem fosse mesmo Jesus, o profeta, né? Eles fazem umas conjecturas pensando Jesus, porque é Deus, né? Deus e homem, ele sabe o que eles estão pensando e fala que ninguém fez o que ela fez, né? Ninguém lavou os pés dele, que era um hábito, né? Na casa dele, mas aquela mulher fez. Então, se ela muito pecou, ela muito amou. Então, por isso, seus pecados estão perdoados. Eu acho essa passagem uma das mais belas uma passagem linda de Jesus, sabe? Eu tenho é uma alegria para nós, porque todos somos pecadores, né, Mariana? Então, quando a gente ouve isso, quando a gente lê essa passagem, nos alegra muito, né? Porque, veja, o amor que Deus tem por nós supera tudo. Então, não seria a mesma mulher. Mas, às vezes, na tradição da igreja se junta, inclusive porque essa mulher pecadora ungiu os pés de Jesus com perfumes, como Maria de Betânia, né? Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, que é outra mulher, também fez isso. Então juntaram as três mulheres. Quem são? A pecadora anônima, Maria de Betânia e Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Então a tradição juntou as três pessoas, sabe? Mas e daí, né? E daí? Pergunto eu. O importante é o que o Evangelho nos diz, né? O que ele quer nos dizer. Quer dizer, somos todos pecadores, todos marcados pelo pecado original, todos temos essa tendência. Mas quando a gente consegue abrir o nosso coração para o Espírito Santo e ele habita em nós, a gente tem o amor também. E esse amor supera tudo isso, né? É muito lindo. É muito bonito a forma como você descreve a riqueza do Evangelho, Vilma. E você também é professora de arte sacra no Museu de São Paulo. E para quem está Sim. acompanhando a gente pelo YouTube, tá vendo que aí atrás de você tem diversas obras de artes. Como você entrou Ícones. nesse meio? Por que você se interessou por tanta riqueza? Conta pra gente. Bom, isso é uma tradição um pouco da família da mamãe, porque o meu avô gostava muito de obra de arte, sabe?
E quando era criança, estudei piano, nós fazíamos passeios a museus, e a casa dos meus avós em Ribeirão Preto era sempre muito cheia de obras de arte. Na minha casa tinha também algumas coisas, então a gente aprende a gostar. E eu sempre gostei de arte da igreja, sempre. E quando eu fui fazer o mestrado, né, em Ciências da Religião, eu escolhi fazer eu quis uma santa, um santo, e estudar sobre a obra de arte. Então eu escolhi, né, Maria Madalena. E na obra de um pintor do século XVI chamado Domênicos Theotokopoulos, que esse nome complicado, na verdade, ele é conhecido como El Greco, né? Porque Domênicos Theotokopoulos era o nome dele. E ele era pintor de ícones, por isso que a Maria Madalena dele era diferente. Né? Ele fazia uma Maria Madalena completamente diferente dos outros pintores, dos outros artistas da mesma época dele. E eu fui querer saber por quê. É porque ele tinha sido iconógrafo. Iconógrafo é aquele que escreve o ícone. O ícone é a arte da igreja do primeiro milênio, porque até 1054 a igreja do Oriente e do Ocidente, né, a igreja ortodoxa e a Igreja Católica Romana eram uma só. Não existia essa separação. Então, o ícone é a arte da igreja do primeiro milênio, que a gente chama a igreja una, que infelizmente se separou, né? E então eu fui estudar o ícone. E essa beleza, né? E hoje o ícone voltou na arte de Cláudio Pastro. Não, ele não era iconógrafo, né? Mas ele se inspirava. E hoje também, Cláudio Pastro faleceu em 2016, mas há um outro grande artista no mundo, né, esloveno, chamado Marko Ivan Rupnik, que é padre jesuíta e que está fazendo a Basílica de Aparecida, aqui em São Paulo, e no estado de São Paulo, né? E também se inspira na arte do ícone. Interessante você falar sobre ele agora, sobre o Padre Marco, porque na contracapa do seu livro a gente tem um comentário do Padre Marco, como você falou, ele é esloveno. Como é que você conheceu ele? Como é que foi essa junção de falar sobre iconografia, Santa Maria Madalena e também dele auxiliar, dele contribuir para o seu livro? Ah, foi uma história bonita, viu? Porque eu conheci o Padre Marco, não ele propriamente dito, conheci a obra dele pela primeira vez em 2009, quando eu estava em Fátima, em Portugal, e estava na Igreja da Santíssima Trindade, na Basílica da Santíssima Trindade, que é a Basílica Nova lá de Fátima. E eu vi um painel maravilhoso lá no altar, né? Eu falei, mas que coisa maravilhosa, que na verdade é uma Jerusalém Celeste, todo em mosaico. E eu fiquei encantada, mas ninguém soube me falar o que, que é. O ano próximo, 2010, eu fui ao Padre Pio, em San Giovanni Rotondo, na Itália. E na cripta de Padre Pio, onde ele está enterrado, né, na cripta, tem uma capela, tem um corredor em forma de caracol. Você vai descendo, é um corredor largo, e dos dois lados tem mosaicos maravilhosos, né? Eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei assim muito encantada, fiquei assim em êxtase de ver aquela maravilha. Só que lá em San Giovanni Rotondo, quando o Padre Pio é italiano, fui sempre nesses santuários tem uma loja, eu fui na loja e fui procurar o que era aquilo e me falaram, lógico, como pesquisadora, fui dando Google aqui, Google ali, e estudando e aonde tinha, quando eu viajava, quando eu viajo até hoje, né, que dá para viajar, aí eu vou em algum lugar onde tem obra do padre Marco Ivan Rupnik, né, que ele não faz sozinho, ele faz com um grupo de artistas que moram juntos no Centro Alete em Roma. Embora ele seja esloveno, ele mora em Roma. E eu
Em 2017, eu já falava dele nas minhas aulas, contava sobre ele, porque eu tinha pesquisado muito. Comprei vários livros sobre ele. Ele tem muitos livros, né? Na PUC, onde eu tenho um grupo de pesquisa no Labor de Arte Contemporânea, eu fiz uma sala virtual, Mariana. Se você der um Google, Sala Marco Ivan Rupnik. Tem biografia, bibliografia, obra, teses de mestrado, doutorado, textos dele, textos sobre ele. Tem uma riqueza lá muito grande do padre Marco Ivan Rupnik. É uma sala, como eu te falei, virtual. Qualquer pessoa pode acessar. Quem tiver curiosidade, vai lá. Sala Marco Ivan Rupnik. E em 2017, eu vi que eu sou muito ligada nessas coisas, que a CNBB faria um seminário na PUC do Paraná, em Curitiba, e que o padre Rupinique é que faria as palestras. Eu falei, meu Deus, isso era em março. Eu me inscrevi. Me inscrevi, tive que remanejar aulas no Labor, remanejei aulas para poder participar. E lá eu o conheci. Depois ele veio novamente em 2019, em Castanhal, no Pará, porque a primeira obra dele no Brasil é de 2014. Ele fez a Catedral de Castanhal. Aonde é Castanhal? Castanhal é uma cidade próxima a Belém, no Pará. Eu fui lá. E eu tinha já escrito um livro que chama Cristo Pantocrator, e ele conhecia o livro e eu pedi permissão para colocar na capa um mosaico de Santa Maria Madalena. Ele autorizou e foi muito generoso, me passou as Marias Madalenas e autorizou todas. Ele falou: usa o que você quiser no livro. Então tem muita Madalena do Padre Rupinique. Aí eu tive coragem, ou não sei se foi coragem, viu, Mariana, o cara de pau. Eu falei, Padre Marco, o senhor faria o prefácio do meu livro? Ele falou, certo. Eu falei, que ótimo. E ele escreveu. Olha, e para quem está pensando aí sobre esse mosaico de Maria Madalena, é esse daqui, né, Vilma? É esse mesmo. E falando sobre É um iconografia, dos. é um dos, né? Esse daqui foi o escolhido aqui para ser a capa do livro. E falando sobre iconografia, nós temos também um iconógrafo na casa, que é o Padre Denis Ricard, com quem a Vilma gravou na quinta-feira. E essa entrevista com o Padre Denis vai ao ar domingo agora, no dia 31 de julho, a partir das 4 horas da tarde, no programa Vivendo a Fé. Então, eu imagino que ainda mais o Padre Denis, que sabe muito sobre o assunto, especialista em ícones aí, a conversa deve ter sido uma delícia. Foi, assim como a sua, com você também, Mariana. Uma mulher que está esperando um bebê, uma menina que vai se chamar Madalena. Você viu que história linda? Olha, a gente está tentando trazer mais histórias de santos aqui para a Rádio Imaculada. E quando eu vi que era a data dela, próxima, aí no dia 22 de julho, confesso que eu falei, vou colocar uma pontinha do meu coração aqui nessa entrevista para eu conhecer um pouquinho mais sobre essa mulher. E Vilma, a gente tem uma ouvinte aqui mandando mensagem para nós pelo WhatsApp, o 98904-3747. É a Giselda Aparecida e ela está em Santo André, querendo fazer uma pergunta para você. Vamos ouvir. Bom dia, Mariana. Estou ouvindo sobre a Madalena. Eu assisti um filme e li um livro sobre Maria Madalena de Magdala. E falava no filme e no livro que ela era uma prostituta, né? Então agora eu estou entendendo. São a mesma pessoa, né? Não são três mulheres, é uma só. Foi isso que eu entendi que ela falou. Será que eu estou certa? Mas muito interessante a história e eu gosto muito da história de Madalena, né? E depois ela segue Jesus, depois de Nossa Senhora, claro, ela é a primeira evangelizadora, né? Porque ela viu o próprio Senhor, né, na ressurreição. Muito linda a história, parabéns pelo programa, estou ouvindo. Salve Maria Imaculada, Deus abençoe. Eu sou a Giselda Aparecida de Santo André.
Salve Maria Imaculada. Giselda, vamos lá, Vilma. Então vai desmistificar mais uma coisinha aí sobre Santa Maria Madalena. Tá. Se nós nos ativermos aos evangelhos, viu, Giselda? Muito obrigada pela pergunta. Se nós nos ativermos aos evangelhos, não há em nenhum lugar escrito que ela tenha sido uma prostituta. Como eu falei, aonde não há informações, a gente coloca. O que eu posso dizer é o seguinte: ela sendo. Jesus fala uma frase para os fariseus, ele fala que as prostitutas, fala para os fariseus, né, que ficavam o tempo inteirinho querendo pegá-lo de alguma forma na lei para poder condená-lo, né? Isso a gente vê em todo o evangelho. Ele fala: em verdade vos digo que as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus. O que quer dizer isso? Primeiro, ele condena aquele monte de preceitos que para a gente ir para o céu precisa cumprir isso, isso, isso. O que nos salva mesmo é o amor. Como eu falei logo no começo do programa, pecador todos somos. Todos. Todos. Então, eu acho que Maria Madalena, tendo sido uma grande pecadora, uma pequena pecadora, tanto faz, o importante é o que ela nos passa. O importante é o que o Cristo nos passa. Daquela pecadora anônima, ele fala: se ela muito pecou, ela muito amou. São Paulo também diz: aonde abunda o pecado, abundou a graça. Então, o que importa é essa conversão do pecado para o amor, né? Não adianta a gente cumprir preceitos, né? Ir à missa, rezar novenas, fazer jejum, dar esmola, mas o coração duro, né? Então, eu gosto muito, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, Maria Madalena é um personagem lindo da Escritura por causa disso. Primeiro, ela foi uma discípula de Jesus, com certeza uma mulher que tinha recursos, porque está escrito em Lucas 8, versículo 2, a gente pode ler lá, ela e outras mulheres que seguiam Jesus com seus próprios recursos. Então, elas patrocinavam Jesus. Agora, se ela foi isso, aquilo, aquele outro, eu acho que são conjecturas. Porque se você prestar atenção também, Mariana, lendo os evangelhos, não existe muita história dos discípulos. Jesus curou a sogra de Pedro. Quem eram os filhos de Pedro? Se ele tinha uma sogra, ele tinha mulher. Como que se chamava a esposa dele? Como se chamava a sogra dele? Ela foi para Roma com Pedro quando ele foi para lá? A gente não sabe nada. Nossa Senhora, depois de Pentecostes, desaparece também. Não é falado mais nada dela. Porque não é que desprezaram Nossa Senhora, por favor. É que o importante era passar a mensagem de Jesus. Tem muita coisa ainda nos evangelhos que nós precisamos conhecer. E Vilma, conta aqui para os nossos ouvintes e telespectadores como eles podem adquirir o seu livro e também acompanhar o seu trabalho nas redes sociais. Olha, eu tenho um site, né, Vilma Tomaso, @Vilma Tomaso, um site que tem, assim, os meus textos, tudo que eu faço, né? Tem o livro Maria Madalena, História, Tradição e Lendas, é da editora Paulus. Em todas as livrarias Paulus, vocês podem adquirir, pelo site da Paulus também. Por exemplo, quem mora no centro, eu sei que ao redor, a livraria da Praça da Sé, se você ligar, eles estão entregando o livro, se for próximo, eles entregam em casa, ou então mesmo no site da Livraria Paulus eles entregam. E eu sei também que na Amazon, em outras plataformas, o livro também é vendido, né? E sobre o filme que a Giselda perguntou,
Eu tenho um capítulo que só fala dos filmes, eu faço uns comentários de todos os filmes que apareceram, que mais conhecidos, né? Olha, então a gente tem muita coisa ainda para estudar sobre Maria Madalena. Vilma, quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente essa manhã de segunda-feira para contar um pouquinho mais sobre essa grande mulher. Obrigada, viu? Eu que agradeço, uma alegria saber da pequena Madalena que está sendo gerada. Um grande abraço, Mariana. Para você também, muito obrigada. Quero também mandar um beijo para quem está em Maceió. Vocês seguem agora com a programação local daí. Mais o Bom Dia Amigos para quem está em São Paulo, Atibaia, Campo Grande ou acompanhando a gente pelo aplicativo. Segue até 11 horas e 45 minutos. Eu estou esperando a sua participação aqui pelo WhatsApp porque tem muita música ainda para rolar nesse programa. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.